Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem 123. No pão espiritual. É uma mensagem que vai usar a simbologia trazida por Jesus quando nos compara a ovelhas. Então, ovelhas não somos todos nós. Ovelhas somos aqueles que decidimos seguir o pastor. Isso é muito importante. Então, a condição de ovelha não é algo que Deus dá a todos. A condição de ovelha é algo que nós arbitramos, que nós escolhemos para as nossas vidas. Nós decidimos seguir Jesus. Nós decidimos ser cristãos. Nós decidimos isso, usando o nosso livre-arbítrio. Portanto, não é uma condição que nos é dada. É uma condição que nós determinamos para as nossas vidas. Então Jesus, não é? Usa essa comparação entre nós e as ovelhas, os discípulos, não é? E as ovelhas, e usa também outros termos, como apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas é levá-las ao pasto e cuidar delas, levá-las ao pasto para que elas se alimentem. Então, daí o alimento. Jesus fala de apacentar ovelhas, levando-as ao alimento do pasto e também que o pastor cuide delas enquanto isto, não é? Porque os lobos estão aí. Então, ele faz essa comparação e na verdade, nós não somos ovelhas e o alimento não é a pastagem. O alimento é espiritual. Daí o título da mensagem ser No Pão Espiritual. Nós fizemos esse preâmbulo porque aí já explicamos esse contexto que surge aqui, tanto na passagem quanto no comentário de Emmanuel. Então vamos a ele? Nossa passagem, então, está na narração do evangelista João, no capítulo 21, versículo 17. Temos, então, disse-lhe terceira vez. Aqui é uma passagem entre Pedro e Jesus, quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o ama. Pedro responde a primeira, responde a segunda, na terceira fica triste, 3 vezes o Senhor me pergunta, responde de novo, e aí então, depois de Pedro responder a terceira vez, é que ele pede a Pedro para que apacente as suas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro, as ovelhas são de Jesus. Jesus é o pastor. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Emmanuel comenta esse versículo da seguinte forma, assinalando a preocupação do Divino Pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa, ou seja, que seja impossível de ser feita, né? Consideramos, isso é uma maravilha, ou seja, está além do natural. Não, nada disso. E ele vai dar uns exemplos, então. Não ordena que o apóstolo lhes converta balidos em trechos de música. Balidos são os sons emitidos pelas ovelhas. Então, elas estão balindo, não está sendo pedido que Pedro transforme aquele balido em trechos de música.
não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. O redil é o cercado onde elas ficam, as ovelhas. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral. Então, se nós estamos sendo bem evangelizados, estamos melhor orientados e mais, vamos dizer assim, melhor instrumentalizados para fazermos o que viemos fazer nessa encarnação, ou seja, melhorarmos, não é? Moralmente como seres humanos. Produzam para o bem geral sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames de evolução. Então vamos fazer dentro do que é exigido a todos. Então não é porque estamos optando em seguir Jesus, que vamos ter facilidade. Não, eles estão seguindo Jesus, então, olha, eles não vão precisar fazer isso, nem aquilo. Não, vamos precisar lutar, como qualquer ser humano nesse mundo precisa lutar. Lutar com as armas do bem. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia, apagadinha a letra. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado, junto de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Porque isso, é claro, que se estamos cuidando de vidas e queremos que as vidas continuem vivas, não vamos envenenar a água, não é? Nem vamos colocar agentes tóxicos na forragem. Não vamos fazer isto. Então, ele não fala o que é desnecessário. Ele fala apenas o que é necessário ser observado. Por quê? Porque o alimento é espiritual. E também esse alimento espiritual, a palavra do Evangelho, também pode ser adicionada essa palavra toxina, não pode? Pode sim. Misturar a palavra do Evangelho com outras palavras que divergem do Evangelho, como se tivesse tudo junto. Infelizmente, o ser humano, quando está determinado a atingir interesses egoísticos, ele faz coisas que depois, quando percebe, seja lá quando isso acontecer, lhe traz grande tormento à alma, e grande é o remorso e o arrependimento, mesmo que demore séculos a esse momento acontecer. Mas é lastimável e o espírito, vamos dizer assim, sofre quando percebe seu erro. Emmanuel continua dizendo, assim também no domínio das criaturas humanas. Então ele foi falando, como Jesus falou, das ovelhas, e agora ele passa para, vamos dizer assim, já sem a alegoria das ovelhas, e já falando realmente dos seres humanos. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Nada de maravilhoso, lembra? Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada, limpa, não é? E que o alimento de vossas palavras também esteja limpo. Então, ele não vai ficar falando, olha, mas
Não precisa intoxicar a água, porque isso é o esperável para quem está transmitindo as lições do bem. Vamos pensar que isso acontece dentro da família, dos pais com seus filhos, transmitindo os valores. Isso também vai se dar não apenas na transmissão do Evangelho, uns para com os outros de forma geral. Isso acontece de forma extremamente específica e contínua dentro da família. Então, dentro dessa perspectiva, vamos rever essa ideia última aqui de Emmanuel. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, mesmo que seja aquela pequena multidão da nossa casa, que às vezes é pouca gente, mas parece muita. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes, ou filhos, irmãos, esposos, esposas, companheiros, companheiras, não espera que mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos. E não vamos esquecer que muitas vezes não podemos falar, quando as crianças já cresceram e todos já estão adultos, mas podemos ensinar através do nosso exemplo, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é? Aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre aciada. Então temos que ter muito cuidado, porque às vezes as palavras são muito corretas, mas quando vamos para o exemplo, às vezes não mostramos essa pureza nas nossas ações, a pureza que nós transmitimos através do nosso verbo, a pureza das ideias que transmitimos com o verbo. É importante que estejamos atentos a também, claro que não vamos ter uma ação totalmente limpa e cristalina, porque ainda somos imperfeitos, mas nos esforçarmos para que o nosso exemplo seja sempre, a cada dia, o melhor possível. Ganhamos nós, em primeira instância, sem dúvida alguma, e ganha todo aquele que se aproveitar disso, porque também não é obrigatório. O exemplo, ele é observado e é seguido ou não, de acordo com a consciência de cada um. Se mostre aciada e o alimento de vossas palavras esteja limpo. Limpo de quê? Limpo de ressentimento, limpo de rancor, limpo de raiva, de irritação, de impaciência. Que as nossas palavras estejam limpas disto. É difícil, está todo mundo tenso, está... Sim, mas olha o esforço. Vamos orar mais, vamos prestar mais atenção, vamos deixar para falar quando estivermos melhor, porque às vezes tem determinados momentos que a gente quer falar, mas não são os melhores momentos. Então vamos deixar para daqui a pouco, se pudermos deixar para amanhã, deixemos para amanhã, porque vamos ter uma noite entre um dia e outro, uma oportunidade de estarmos conversando com o nosso anjo guardião durante a noite. Então tudo isso só pode vir a nos ajudar. Cristina, mas aí eu vou interromper a conversa no outro dia, mas peraí, aquela conversa de ontem não fica uma coisa sem pé na cabeça? Não, não fica, porque nós podemos a qualquer momento retomar uma conversa. Olha, nós estávamos conversando ontem sobre isso, aquilo e aquilo outro, e eu estive refletindo sobre isso, porque na hora não me pareceu o momento melhor para falar, eu precisava refletir sobre essas ideias. Então, retomar assuntos é extremamente saudável, muito melhor do que nós sermos precipitados, porque eu tenho que falar agora, tenho que falar agora, porque eu tenho que falar agora. Né? Não tem lei nenhuma que me obrigue a falar agora. Eu falo quando eu acho que eu estou bem para falar. Se não, nós devemos pensar se é bom ser falado ou não. Não é? No pão espiritual. Vamos orar? Querido Jesus, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pela bênção de mais este dia. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos à ovelha que decidimos ser em nossas vidas.
teus discípulos, buscando aprender contigo, seguir as tuas orientações. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, que tanto busca nos ajudar, nossas famílias e afetos, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.